A Mercedes-Benz GLA já tem 11 anos de mercado e esse SUV compacto da marca alemã faz sucesso em vários mercados, inclusive aqui no Brasil. A segunda geração chegou em 2019 e no começo deste ano ele passou por um facelift, uma renovação. Mas o que ele traz de tecnologia e também itens de série, ele acaba perdendo um pouco em competitividade quando a gente fala de preço. A gente vai saber tudo isso no Carro de Testes da Semana em detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, hoje novamente gravando uma matéria muito especial aqui na garagem. Vocês estão vendo aqui de fundo esse Mercedes 300SE do meu sogro. Ainda vou fazer uma matéria com ele para a gente contar essa história. É um carro que está, assim como aquela Caravan que a gente falou, aquela Caravan, que mais de 30 anos na mesma família, né? Esse carro está com o meu sogro desde 93, é um 300SE 1987, eu vou falar dele numa matéria especial, mas quero entrevistá-lo também para ele contar a história, que ele teve vários carros. Hoje falaremos de SUV compacto aqui na garagem. Bom, como a gente sabe, a Mercedes-Benz ela vai entrando e foi entrando historicamente em segmentos diferentes quando seus concorrentes já estavam. Então a gente pega, por exemplo, no caso do sedãs 190e, a BMW já tinha a série 3 e a Mercedes não tinha um carro para competir com ele no mesmo nível, né, em termos de preço, de equipamentos e, logicamente, de escolhas e preferências do consumidor. Com os SUVs também é a mesma ideia. Então a gente pega, quando a Mercedes resolveu em 2013, primeiro teve um conceito e depois em 2013 colocar o GLA no mercado, a gente tinha já a classe A, bem consolidada, e o GLA ele é o SUV da classe A, né, basicamente. E essas famílias de motores e de carrocerias e segmentos são muito interessantes. No caso do GLA, a mesma coisa. Então, já concorrentes de mercado, Audi Q3 e BMW X1 até hoje. Fora, logicamente, modelos da Volvo, como a gente fala de Volvo, a gente já tem um outro tipo de concorrente. E também, se você pegar o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, você tem outras marcas que concorrem também nesse segmento. Então, os principais, digamos, são os dois alemães e a Volvo, mas tem outros carros também que concorrem. Chegou em 2013, 2019 uma mudança. O que é interessante, aqui na garagem a gente já falou de GLA, tanto 200, como também a gente já falou de GLA 35, né, GLA 45 também, que traz a versão AMG, uma versão mais forte, com tração integral e tudo mais. Esse aqui basicamente é a opção com a tração dianteira. Esse carro, esteticamente falando, ele é um AMG Line, então ele traz tanto uma parte estética, como algumas diferenças de para-choque, rodas. Esse basicamente é o AMG Line em relação à versão de entrada mesmo. Mas o restante dos equipamentos, incluindo motorização, eles são idênticos. E esse segmento de SUVs compactos premium, ele é um segmento bem interessante, porque você acaba tendo concorrentes, principalmente no preço. Eu falei de preço, dirigindo eu vou comentar um pouquinho mais sobre a diferença de preço entre o GLA e seus concorrentes diretos, e o que isso afeta ou não, eventualmente, uma compra. A gente sabe que uma compra de um carro de um segmento na casa dos 150 mil reais, 5 mil reais podem fazer diferença, 10 mil reais mais ainda. Já quando a gente fala de um G63, 100 mil reais talvez não faça muita diferença, ou até mais do que isso, não faça muita diferença para o consumidor dessa faixa de preço. Então cada consumidor tem o seu segmento próprio. Esse facelift ocorreu em 2024, ele deixou o veículo mais jovem. Como a gente sabe, a Mercedes é bem tradicional, temos um aqui tradicionalíssimo da Mercedes-Benz, e a Mercedes durante décadas permaneceu com seu estilo tradicional, o que particularmente eu gosto muito e uma parte muito grande de consumidores Mercedes gosta. Outras marcas como BMW eram um pouquinho mais ousadas, mas a Mercedes, de alguns anos para cá, também traz ousadia nas linhas, também tem linhas arredondadas, veículos que realmente trazem um aspecto mais jovem, até pensando num outro público. Então, falando inicialmente desse facelift inicial, uma das coisas que mais chama atenção é a dianteira. A gente tem tanto o detalhe da grade, né, com esses detalhes cromados e o logo Mercedes no centro da grade, como também esses novos faróis que não só mudaram em iluminação, mas também trazem o DRL com essa identidade visual, que a identidade visual do DRL é uma coisa que marca muito
qualquer tipo de carro, isso é bem interessante. E seguindo, esse pacote AMG Line, como eu citei há pouco, ele traz, por exemplo, rodas de 20 polegadas. Essas rodas eu particularmente gosto do desenho, acho que elas têm um desenho bastante harmônico e, novamente, um desenho jovem também, como a gente já viu em sedãs, como o C200, o AMG Line, o C300 também. Seguindo por aqui, a linha de cintura alta, o conjunto do GLA é bem bonito, eu particularmente gosto, eu acho que ele é um carro que tudo conversa nele, dianteira, traseira, a linha de cintura da lateral, tudo é muito bem acertado. E por fim, chegando aqui na parte traseira, também uma mudança até um pouco mais sutil, mas que também aí colabora, digamos assim, para que essa mudança tenha um sentido prático, né? O consumidor, principalmente desses carros, tem que olhar esse carro e falar, pô, mudou alguma coisa, eu vou querer trocar o meu. Basicamente, essa é a ideia de qualquer mudança estética, qualquer facelift. Por fim, na parte traseira, abertura do porta-mala com o pé, que já é uma coisa bastante comum, e o porta-malas, que é um porta-malas que tem uma capacidade pequena, relativamente pequena, mas que, se a gente for pensar também, está dentro da proposta principal do carro, que é um carro basicamente para 4 pessoas, um casal e 2 filhos, enfim, ou pessoas solteiras, mas a ideia basicamente é essa, justamente nesse segmento específico de SUVs desse tamanho. Aqui a gente tem uma questão que sempre é muito discutida, né, sobre saídas de escape, né? Esse caso tem 2 ponteiras, mas na verdade a saída é para baixo, não é em nenhuma delas, né, a saída de escape. Uma coisa curiosa que as marcas, não só a Mercedes, outras marcas adotam também. Enfim, uma questão estilística. Falando de acabamento, olha só que interessante, acabamento aqui em Alcântara, costura vermelha. Ele é um carro compacto, mas olha que legal. Aqui agora a gente tem isso aqui eu vou falar, fazer um vídeo depois sobre isso, a importância de levar o seu pet de maneira segura, mas olha que interessante. Apesar de ser um carro compacto, o espaço dele para 4 pessoas é bom, porque o teto, tá vendo, não é baixo, mesmo sendo um carro compacto, o espaço interno dele é bem interessante, né? E a gente tem aqui também saídas de ventilação para os passageiros que vão atrás, então também é algo interessante, ó, duas entradas USB, ou seja, acaba sendo confortável também, mas logicamente para 2 pessoas eu acho que é o ideal. Detalhe aqui agora da dianteira, mais Alcântara, detalhes em vermelho, o acabamento do carro é bacana, eu particularmente gostei. Olha o detalhe aqui dos bancos mais jovens, né, com uma temática até mais esportiva, e logicamente a ideia é essa, né? Uma questão que outro dia me perguntaram, e alguém comentou, falou, pô, Belotti, os carros de hoje com essas telas e tal, eu gosto do painel tradicional mesmo, o painel digital, que é a tendência há algum tempo já, mas, meus amigos, a tendência de tela é um caminho praticamente sem volta, né? A Porsche ainda não tem totalmente, mas eu acredito que seja uma tendência geral. Mercedes e BMW já estão nessa linha. Eu vou falar para vocês que, assim, em termos de visualização, ele é muito bem acertado também, então vale salientar isso. Mas a gente também gosta daquele painel mais clássico, mesmo que seja digital. Mas esse é um caminho que as marcas realmente mudaram, enfim, e particularmente acho que é uma tendência que vai seguir. 3 memórias de banco, o volante multifuncional manual, ajuste, né, de altura e profundidade manual. Temos aqui as borboletas, agora num carro a gente elétrico, semana passada, agora combustão, né? Mas o volume está tudo aqui na mão, o que é muito prático, na verdade. O ajuste do ACC, né, o piloto automático adaptativo, tudo isso você ajusta de forma muito rápida. E o painel, no fim, fica um conjunto bonito, né? Essa tela até, ela é pequena, mas na prática você consegue navegar bem por ela, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, viu? Navegar aqui, tá vendo? Então no modo Comfort a gente tem uma cinética do banco, então nós temos uma massagem, é quase que uma massagem do banco, como a gente viu no EQS e no G, mas também, né, você escolhe por aí. Nos aplicativos também algumas opções, aqui informações gerais, consumo, veículo, motor, que é um negócio legal, potência, torque, pressão, você consegue ver tudo isso, a pressão de óleo aqui, bem interessante isso aqui, né? Temperatura da transmissão, muito bacana isso aqui também, né?
em termos gerais. Para quem gosta de acompanhar, é muito legal ter esses dados, esses números. Aqui nós temos os difusores de ar, alguns atalhos de ventilação, o que é bom, aliás. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que a gente vem notando. Eu falei isso na matéria do EX30. As marcas estão tirando os comandos de ventilação do destaque aqui, digamos, né, do console central. Então a gente acaba tendo que entrar na tela da multimídia para chegar exatamente na ventilação. Então isso é muito bom, eu particularmente gosto. Talvez futuramente mudemos, mas eu espero que não, viu? Porque isso aqui é muito prático, você vem aqui e já muda rapidamente. Aqui também temos carregamento por indução, porta-copos, aqui um porta-objeto, e aqui nós temos também, ó, tá vendo, ó, esse modo dinâmico. Você tem, através dele você tem um atalho para o Comfort, Eco, Sport ou Individual. Cara, esse carro basicamente, eu vou falar agora guiando sobre as minhas impressões, mas é um carro basicamente que eu uso no Comfort, mas ele tem uma pegada legal até, algo que agradou e também desagradou ao mesmo tempo no câmbio de 7 marchas, mas falaremos sobre isso. Por fim, aqui, ó, temos mais entradas USB e também aqui um negócio que é muito bom, fundo, né, um porta-objetos fundo. Por fim, ó, essa MG Line, temos pedaleiras, que fica bonito também, visualmente falando. E aqui temos um motor de 1,3 litro com turbo, com 163 cavalos e 27,8 kgfm de torque. Esse motor é o mesmo que equipa o Renault Duster, as duas marcas desenvolveram em conjunto esse propulsor. E agora a gente vai falar dinamicamente das impressões. Muito bem. Vamos aqui uma saidinha rápida por conta do ônibus. Bom, esse é o GLA 200. Uma característica interessante, vocês viram agora, ele tem um certo lagzinho, uma certa demora na resposta no acelerador, pelo menos no modo Comfort, né? Mas, por outro lado, ele é considerado um híbrido leve. O híbrido leve, na verdade, foi algo criado pelo marketing. Basicamente, ele tem aí um gerador, né, um alternador de 48 volts. Esse alternador, ele acaba entregando um pouco mais de cavalaria e ajuda no carro durante a partida, durante acelerações, algumas retomadas. Então ele acaba tendo um pouquinho mais de força, né, nesse sentido, quando você precisa de um pouquinho mais de força. Mas, atenção, uma coisa importante, apesar de ser chamado de híbrido leve pelo marketing, ele não é um híbrido. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que a gente tem rodízio de veículos, rodízio municipal de veículos, veículos híbridos e elétricos, não tem rodízio. Mas o híbrido leve, ou seja, os carros que agora Audi, Mercedes e tal, tem esse alternador de 48 volts, eles não são considerados híbridos pela legislação. Então esses carros têm rodízio normalmente. É importante esse tipo de coisa, porque muitas vezes né, tem vendedores, né? Mas às vezes o cara fala, pô, é um híbrido leve, tá? Ó, que beleza, né? E daí a pessoa às vezes pode comprar o carro e depois tomar uma multa de rodízio, né, eventualmente, e falar, pô, mas não era híbrido, né? Não, híbrido leve é mais uma linguagem de marketing do que efetivamente um híbrido, né? Por assim dizer, tecnicamente falando. O GLA então tem uma história aí de 11 anos, foi um carro que evoluiu nessas mudanças, como eu fiz toda a apresentação, inicialmente um carro de entrada da Mercedes, um SUV de entrada, e é um segmento, logicamente, que as marcas acabaram despertando, né, um segmento que despertou a atenção das marcas, porque foi um segmento que cresceu muito, especialmente nos últimos anos. Se a gente analisar os últimos 15 anos, o segmento de SUVs, ele, sei lá, triplicou, quadruplicou. Tem SUV de tudo. Leia-se ou veja Corolla Cross e outros carros, né, que acabaram também entrando nesse segmento. Então é interessante que é um segmento que tem SUV de todos os tamanhos. Eu brinco que é a suvização do mercado, né? Os sedãs, as peruas já foram, os sedãs estão sumindo também. E o que a gente tem
SUV, basicamente, né? De todos os tamanhos. O GLA, ele traz, então, eu falei sobre a mecânica, esse motor é o famoso motor desenvolvido com a Renault, então o motor de 1,3 litro turbo que o Duster usa também. Só que nesse caso ele é a gasolina, no caso da Renault ele é flex, então é interessante essa usabilidade diferente das marcas, né? E a adaptação para o flex é legal, você pode usar etanol também, né, quando quiser, ou quando for mais barato, enfim, aqueles cálculos são feitos. Então é interessante que tem essas diferenças, né, entre cada marca. Desenvolveram, mas tem coisas iguais e coisas diferentes entre o desenvolvimento, o detalhe de desenvolvimento do motor de cada marca. Uma outra questão curiosa sobre o GLA diz respeito à transmissão. Aqui a gente usa um câmbio automatizado de 7 marchas, que é um câmbio que particularmente eu achei que as trocas elas acontecem em rotações mais elevadas, que nem aqui. Eu tô no modo Comfort, né? Modo Comfort, trânsito e tal. Ele vai mudar a marcha lá nos 2.500, sabe assim? Então quando você tá numa aceleração normal, você não percebe muito, mas quando você tá mais devagar, você fala, pô, podia mudar, essa mudança de marcha podia ser adiantada, né? 2.000 giros, 1.800, porque afinal a gente tem um torque bom, um motor turbo que enche rápido, então a gente tem características aí que, digamos, são fáceis de colocar um câmbio com uma programação que mude a marcha, faça as trocas de marcha em rotações mais baixas. Para mim é o único senão assim nesse ponto, porque ele acaba muitas vezes você acelera, você tá devagar e ele vai indo para mudar a marcha. Quando você bota no modo manual, você não percebe essa diferença. Mas logicamente a ideia, de modo geral pelo menos, ou quase sempre, é usar no modo automático, né? E mesmo no Comfort tem essa questão da troca de marchas. Nesse ponto entra uma questão bem curiosa em relação desse carro com, por exemplo, o Duster. No caso do Duster, a gente tem um câmbio CVT. E eu falei na matéria, a gente vai andar no Duster 2024 em breve, e eu vou comentar novamente isso. Que o Duster, olha só, é difícil ver esses Chrysler, né? Acabei de gravar com a Caravan agora, é difícil mesmo ver os PT Cruiser atualmente, estão sumindo. Mas voltando aqui, no caso do CVT com turbo, como foi um casamento bem feito. É engraçado essa questão, né? CVT e turbo, casamento bem feito. E esse câmbio, lógico que, eventualmente, dependendo do que você vai fazer, ele é um câmbio legal, né? Você fala, pô, vou dirigir um pouquinho mais rápido. Você bota aqui no modo manual e consegue ter um aproveitamento melhor. Mas por outro lado, para a proposta, digamos assim, urbana, o CVT, ele traz aí um aspecto curioso, que é justamente o fato de funcionar até melhor com o turbo. É engraçado, né, meus amigos? Muito curioso essas diferenças e semelhanças entre os carros. Tô fazendo um test drive aqui, um percurso bem urbano mesmo, pra gente até ter uma outra ideia, né? Essas rodas 20, elas são bem bonitas. O perfil do pneu não é baixo, mas mesmo assim é engraçado como a gente acaba percebendo um certo desconforto, né, cara? Não dá, aqui no Brasil as ruas são muito ruins, né, cara? Nosso asfalto aqui é um mini, tá desviando de tudo para sair de um buraco, é complicado. Última coisa para falar desse carro é a questão do consumo. Então, o consumo urbano, a gente teve aqui um consumo médio. Eu acabei não pegando estrada com esse carro. Eu viajei só pela Marginal, andei só na Marginal. Na Marginal ele chegou numa média boa de 14, 13,5, mas o consumo urbano dele ficou em 7, 7,5. Razoável, mas nada de especial, especialmente um motor de pequena litragem como esse. Agora vocês vão ver, pra gente fechar, a questão da mudança de marcha. Quer ver? Eu vou sair devagar. Olha só que interessante aqui, ó. Mudou em 2,5 agora, mas dependendo do ponto ele muda perto dos 3, né? Mas enfim, é uma característica do carro. Acho que poderia até ser mais eficiente, mudando um pouquinho antes a marcha. Mas é isso aí. E a última coisa para falar é a questão do preço. Em relação aos seus concorrentes diretos, ele tem um preço salgado. E acho que isso é uma questão que, não sei, a Mercedes, desde que saiu essa geração nova,
deu uma apimentada no preço. Não sei se ele já tem uma clientela que realmente siga nesse caminho, não se importe, ou vocês acabam perdendo cliente, porque tem diferença de 40, 50 mil para outros modelos similares, né? Mas enfim, é uma característica do carro que eu acho que poderia melhorar nesse contexto. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais. Tchau, tchau, pessoal.